Entonces vamos a dar comienzo a la actividad de hoy que hemos convocado desde la dirección del Consejo Profesional, agradeciendo en primer lugar muy especialmente a Ruggero Levi por aceptar tan generosamente la invitación a participar de esta actividad. Esto que comienza hoy con esta actividad lo hemos denominado Psicoanálisis Latinoamericano en Diálogo. Y es una continuidad que se ha venido llevando a cabo desde el programa Puente entre Lenguas, ¿no? Con el objetivo de seguir trabajando sobre las dos lenguas que hablan los analistas de FEPAL, español y portugués, pero esta vez a través de textos escritos por sus autores. Hemos creado este espacio de intercambio pensando en nuestra comunidad de miembros y analistas en formación. Voy a presentar al equipo del Consejo Profesional. Yo soy la directora, soy Alejandra García Tejera y pertenezco a la SAP, a la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Iliana Gottlieb es la suplente, pertenece a APDEVA de Argentina. Marisol Bedoya es de APDEA, de Asunción, Paraguay. Te silenciaste, Ale. Ale, estás muteada, perdón. Ahí voy. Bueno, ¿estaba muteada antes o...? No, fue No, un segundito cuando... nomás. Solo Ahí recién. está, fue un minuto nada más. Bueno, entonces nos estamos presentando. La presenté Ileana, Marisol Bedoya de Abdea, de Asunción, Paraguay, Veridiana Canesín Guimaraes, que es de la Sociedad de Psicoanálisis de Brasilia, Patricia Viviana da Silva, que es de la Sociedad Brasilera de Ribeirão Preto, Graciela Vázquez, que es de la PAP de Panamá, y Melissa Perea, que es del GEPSAL, del Grupo de Estudios Psicoanalítico de San Luis. Voy ahora a leer un breve resumen del CV de Ruggero Levi. El doctor Ruggero Levi es médico, psiquiatra, psicoanalista, miembro efectivo y analista didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la API. Expresidente de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, co-chair para América Latina del Comité del Programa del 53 Congreso de la API en julio del 23, Cartagena, Colombia. Es miembro de la Junta Directiva, ha sido miembro, perdón, de la Junta Directiva de la API del 2011 al 2013 y del 2013 al 2015. Ha sido chair del Comité de los Working Parties de la API del 2017 al 2021. Ha sido un ponente principal del Congreso de la API en Buenos Aires en el 2017, del Congreso Mexicano de Psicoanálisis del 25 y del Congreso Italiano de Psicoanálisis en el 26 y en otros eventos internacionales. Es profesor y supervisor del Centro de Estudios Luis Guedes, del Departamento de Psiquiatría de la UFRGS y del Centro de Estudios Atención e Investigación sobre la Infancia y la Adolescencia. Es autor del libro La simbolización en el psicoanálisis, los procesos de subjetivación y la dimensión estética del psicoanálisis, y de diversos capítulos de libros y artículos científicos publicados en revistas especializadas regionales, nacionales e internacionales, así como ponente y conferenciante en diversos eventos científicos nacionales e internacionales de la API. Bueno, vamos a dar comienzo entonces ahora a la actividad. Marisol, te doy la palabra. Bueno, bienvenidos a todos a este lindo encuentro de Puente entre Lenguas. Y para empezar la actividad y para empezar a pensar en el trabajo de Ruggiero, vamos a empezar a escuchar una música de Jorge Drexler, que es la que va a abrir a pensar en estas ideas de migraciones, ¿sí? Así que, Sofía, si nos puedes poner la canción. Bueno, después de escuchar esta hermosa canción, vamos a escuchar las resonancias de Ruggiero y después vamos a conversar entre todos. Te escuchamos, Ruggiero. Bom, me pediram
para falar em português. Então, como eu encontro um ciclo, né, do encontro de duas línguas, eu vou falar em português pausadamente, lentamente, o mais claro possível, para que os colegas de língua hispânica possam me entender. Antes, Repito, te interrumpo, está en el chat la manera de activar el traductor, ¿sí? Si ustedes pueden ahí mismo desde el Zoom, se puede activar un traductor que les va a ir sacando subtítulos en su idioma. ok. Então, antes de tudo, eu quero agradecer o convite para estar aqui. Para mim é um prazer participar das atividades da FEPAL e especialmente de uma atividade tão rica como essa. Bom, eu escutando essa música maravilhosa, né, do Drexler e toda a poesia dele, é, eu pensei que se o encontro fosse presencial, talvez estivéssemos todos dançando juntos um pouco, né? Bailando juntos, não? Ao ritmo dessa canção maravilhosa, né? E eu vou, antes de ler o meu texto, eu vou ler a letra da canção em português, para que os colegas de língua portuguesa possam também ter claro, vamos dizer assim, a letra da canção. Movimento de Jorge Drexler. Apenas ficamos em dois pés, começamos a migrar pela savana, seguindo o rebanho de bisontes, mais além do horizonte, para novas terras distantes. As crianças de costas expectantes, olhos em alertas, todos ouvidos, cheirando aquela desconcertante nova paisagem desconhecida. Somos uma espécie em viagem. Não temos pertences, apenas bagagem. Vamos como pólen ao vento. Estamos vivos porque estamos em movimento. Nunca estamos quietos. Somos nômades, somos pais, filhos, netos e bisnetos de imigrantes. É mais meu o que sonho do que aquilo que toco. Não sou daqui, muito menos você. Não sou daqui, muito menos você. De nenhum lado, de todos os lados um pouco. Cruzamos desertos, geleiras, continentes, o mundo inteiro de ponta a ponta. Teimosos, sobreviventes, o olho no vento e nas correntes, a mão firme no remo. Nós carregamos com nossas guerras, nossas canções de ninar, nosso curso feito de versos, de migrações e de fomes. E assim tem sido sempre desde o infinito. Nós fomos a gota de água viajando no meteoro. Cruzamos galáxias, vácuo, milênios. Buscávamos oxigênio, encontramos sonhos. Apenas ficamos em dois pés e nos vimos na sombra da fogueira. Nós ouvimos a voz do desafio, sempre olhando para o rio, pensando na outra margem. Somos uma espécie em viagem, não temos pertences, mas bagagem. Nunca estamos quietos, estamos atrás da humanidade. Somos pais, filhos, netos e bisnetos de imigrantes. É mais meu o que sonho do que aquilo que toco. Não sou daqui, muito menos você. Não sou daqui, muito menos você. De nenhum lado, de, de todo e de todos os lados um pouco. O mesmo com as músicas, os pássaros, os alfabetos, e se você quer que algo morra, deixe-o quieto. Bom, é uma verdadeira poesia que descreve a nossa humanidade e que descreve a nossa viagem ao longo da história do humano, ao longo da história do humano. Agora o meu texto. Antes de tudo, então, fazer o que eu já fiz, gostaria de agradecer a FEPAL por esse convite para dialogar em duas línguas, ainda por cima sobre um tema tão relevante e tão contemporâneo. Só um minuto, pessoal, só um minuto. É,
Eu tenho um filho adolescente que agora acordou e botou uma música a todo volume aqui do lado. Só um minutinho. Mas a gente não está escutando, não se preocupa. É que a minha incomoda. Mas, tá bem. Vivemos tempos marcados pela polarização e pela intolerância, aonde o outro, o diferente, o estrangeiro, muitas vezes é visto como uma ameaça. Infelizmente, esse fenômeno ocorre em várias dimensões e contamina as relações, seja no âmbito íntimo, familiar, como no âmbito social e em escala nacional ou na escala global. O ódio ao diferente está disseminado. O narcisismo das pequenas diferenças impera, fazendo com que muitas vezes se perca de vista que, no essencial, somos todos iguais. Todos sentimos medo, queremos segurança, queremos evitar o desamparo no mundo e o desamparo quanto ao nosso futuro. Somos todos iguais na nossa humanidade, assim como somos todos migrantes. As diferenças são pequenas e superficiais. Sim, somos uma espécie em viagem, farejando o desconhecido, não temos pertences e sim bagagem. E felizmente estamos todos em movimento. Desde que nos pusemos em dois pés, ou mais precisamente desde que nascemos, escutamos a voz do desafio, olhando e visando a outra margem do rio, visamos ao futuro. Vamos como pólen ao vento e estamos vivos porque estamos em movimento. Essa canção retrata a nossa humanidade que eu referi acima. A necessidade de, movidos pela pulsão de vida, nos mantermos sempre em busca do futuro, sempre visando atravessar para outra margem do rio. Vida, crescimento é movimento. Bion também sempre nos alertou que ficar no já conhecidos, estagnados no que ele chamou de PD, né, na posição depressiva, no mundo estruturado que habitamos, freia o crescimento mental. Devemos nos desacomodar, ir em direção à PS, buscar a turbulência e a ansiedade do desconhecido e estruturar-nos de novas formas, transformados. Seria sempre migrar para um novo território, para novas terras psíquicas. E como diz Drexler, ao final da canção, se queres que algo morra, deixe-o parado. Seria estar imobilizado pela pulsão de morte. A morte psíquica é também a impossibilidade de se manter em movimento, de novo, citando a Bion, na oscilação PSD ou na oscilação continente contido. Ou seja, para haver crescimento mental e poder absorver, aprender com novas experiências, a mente tem que estar em movimento. No capítulo 5 do Aprender com a Experiência, Bion justamente comenta que indivíduos que, para não viverem determinadas emoções, determinadas angústias, destroem a sua capacidade de sentir, de viver novas emoções e serão mortos-vivos, apenas capazes de se relacionar com o inanimado. Os rios dividem duas margens e assim desempenham a sua função de limite. Os limites que diferenciam, separam, mas ao mesmo tempo unem. A verdade é que as duas margens do rio são unidas pelo rio, ao mesmo tempo que separadas. Isso me faz lembrar outro conceito de Bion, o de barreira de contato. A barreira de contato, ao mesmo tempo que separa o inconsciente do consciente, ela comunica os dois. Ela é semipermeável. Ela separa e comunica. Se não fosse assim, se não houvesse essa permeabilidade, as experiências conscientes não seriam armazenadas no inconsciente
E os registros inconscientes não influenciariam o nosso contato com o real. E também, se ela não tivesse a função de separar, a vida inconsciente invadiria permanentemente a consciência, criando a loucura. Mas por que estou me detendo nisso? Porque quero ressaltar a função de limites, organizadores, discriminadores, mas que não impeçam as trocas, o intercâmbio, que é justamente o que estamos fazendo aqui hoje. Estou falando de fronteiras que não sejam muros, que dividam, fronteiras que dividam, que separem, mas que não impeçam as migrações em suas funções fertilizantes que tomarei adiante. Sigo com Drexler. Nunca estamos quietos. Somos filhos, netos ou bisnetos de imigrantes. É mais meu o que sonho do que o que eu toco. Ou seja, somos sempre imigrantes nos contextos em que vivemos. E esses são infinitos. Somos imigrantes no mundo digital, no mundo da inteligência artificial, assim como somos imigrantes em qualquer processo analítico. Estamos sempre avançando em direção ao desconhecido, superando fronteiras. E nossos sonhos serão a forma de apropriarmos dessa nova terra ou destas novas terras em que aportamos. Nossos sonhos são mais nossos do que o material que tocamos. Impressiona a sensibilidade do artista. Não, porque a verdade é que não conseguimos nos aproximar do real sem criar representações do mesmo. Ou seja, criamos, sonhamos a nossa realidade. Na verdade, aquilo que chamamos de realidade, entre aspas, é o nosso sonho. Parece-me fundamental entender que a nossa realidade, entre aspas, aquilo que tomamos como a realidade em si, é como nós a sonhamos. Creio que essa noção propõe uma abertura para sermos receptivos e querermos conhecer a realidade barra sonho do outro. Como a realidade, entre aspas, foi sonhada por ele. E como diz Drexler, esse sonho, realidade, é muito mais nosso do que os objetos materiais. E é o que levamos nas nossas migrações, mundo afora, em todas as terras que aportamos e em todas as nossas relações íntimas. Sempre entendendo que é um rio que separa, mas que pode nos ligar. A imagem de que somos como pólen ao vento também é altamente evocativa na sua poesia. Sim, estamos sempre sendo carregados pelos ventos da vida a novos territórios. Como eu disse antes, espera-se que em nosso movimento vital estejamos sempre migrando para novos territórios, desde que, claro, não estejamos aferrados, ancorados ao já conhecido. E como todos sabemos que o pólen é o elemento fertilizante que permite o crescimento de novas plantas e novos espaços, espera-se que nossas migrações sejam também fertilizantes, que nós cresçamos ao habitar novos territórios, que aprendamos com o novo e que, ao mesmo tempo, esse novo espaço cresça e aprenda com a nossa presença. Há pouco, o belo texto publicado no Observatório Psicanalítico da FEBRAPSE, escrito pela colega Rafaela Degani, ressoou com as minhas reflexões a respeito das migrações. Ali, a autora destaca as conquistas de territórios de Alexandre o Grande, mas não tanto as suas façanhas militares, e sim sua sede de conhecimentos. Na grande maioria das vezes, Alexandre
Ao invés de destruir a cultura local recém-conquistada, assimilava os seus costumes, aprendia novos conhecimentos, ao mesmo tempo em que levava para esses novos espaços mais cultura e mais conhecimento. Por exemplo, ao fundar Alexandria, no Egito, que é a minha cidade natal, digo entre parênteses a vocês, ao fundar Alexandria, no Egito, fundou a célebre Biblioteca de Alexandria. Entretanto, infelizmente, na grande maioria das vezes, não é isso que ocorre. Habitualmente, junto com a conquista de novos territórios, belicamente, acontece não apenas o massacre da população local, mas também a destruição da sua cultura, como aconteceu na nossa América Latina, com a chegada dos espanhóis e portugueses, por exemplo. As culturas e as populações indígenas foram praticamente dizimadas. Era essa articulação que eu gostaria de fazer com o nosso tema de hoje. Espera-se que as migrações preservem o seu caráter fertilizante, que os imigrantes aportem cultura, história, conhecimentos, que fertilizem um novo território e que, ao mesmo tempo, se fertilizem, se enriqueçam com o patrimônio histórico e a cultura do local em que aportam. Lamentavelmente, em tempos de xenofobia e de intolerância como os que estamos vivendo, ou os imigrantes são vistos como inimigos destrutivos a serem expulsos ou eliminados, ou os recém-chegados querem impor a sua cultura e seus hábitos, violentando a cultura e as leis de onde estão chegando. Para finalizar, eu quero felicitar a FEPAL por criar esse espaço de diálogo e de intercâmbio e que aprendamos uns com os outros e que coloquemos algo de luz em tempos de obscuridade. Muito obrigado. Bueno, muchísimas gracias, Ruggiero, por este texto sensible y musical. Creo que además escucharlo en portugués aporta esa musicalidad que creo que tiene la lengua misma. Así que, bueno, ahora yo voy a hacer algunos breves comentarios como disparadores para poder armar un diálogo entre todos los presentes. Estamos hablando de movimientos, de migraciones que no son solo un desplazamiento, sino una condición para que algo pueda seguir vivo. Lo vivo es inestable, es inquieto, es incierto, y por ende necesitamos aquella capacidad negativa que propone Bion, de tolerar la incertidumbre para que haya pensamiento. Tal vez por eso, la imagen de Drexler, estamos vivos porque estamos en movimiento, no suena solo poética, sino clínica. Porque bien sabemos que quedarse demasiado fijo, demasiado quieto, seguro, implicará un riesgo de empobrecimiento, mientras que el pasaje, aunque sea incierto, abre esa posibilidad de transformación. Algo de esto también se juega en las fronteras, como habla Ruggiero, no como líneas que separan, sino como espacios donde se crea esta tensión fértil. Podemos pensar en muros mejor que en puentes mejor que en muros, lugares donde la distancia no desaparece, pero se puede tornar transitable. Talvez, por isso, esta atividade em duas línguas não seja um detalhe menor. Passar do espanhol ao português, do português ao espanhol, não é simplesmente traduzir. É aceitar que há um resto que não passa, que alguma coisa se modifica no trajeto. E, no entanto, é justamente aí que se produz o encontro. Entre uma língua e outra, entre o que se diz e o que não chega a se dizer, abre-se um espaço onde algo pode circular. En ese desplazamiento, inevitablemente aparece también cierta extranjería. Y quizá no se trata de resolver eso, sino evitarlo. Decir algo en otra lengua, moverse hacia otra orilla, implica siempre una pequeña pérdida de dominio, como eu falando en portugués. Pero también
abre una posibilidad de escuchar distinto, de pensar distinto. Tal vez sea en ese ir y venir entre lenguas, entre orillas, entre posiciones, donde algo de lo humano, lejos de fijarse, puede seguir produciéndose. Entonces, quizás ahora podemos empezar a hacer circular nuevas ideas y resonancias entre todos nosotros extranjeros que estamos compartiendo este espacio. Abro la palabra y si pueden levantar las manitos, entonces los voy. Obrigado, Marisol. Não sei como foi a experiência de todos, mas escutar a Marisol transitando entre o espanhol e o português, entre o espanhol e o português, foi profundamente emocionante para mim, tá? Porque eu acho que foi uma, uma, uma demonstração em ato, tá? Dessas pontes necessárias que se criam e que, ao mesmo tempo em que se cria a ponte, se cria algo novo, porque o mesmo dito em outro idioma nos desperta outros vértices de olhar o mesmo fenômeno. E nisso, vamos dizer assim, se materializa a necessidade de podermos conviver com a diversidade, né? E o quanto a diversidade é a nossa riqueza. Eu acho que esse é um ponto que não é menor, né? Eu acho que esse é um aspecto que não é menor, porque em tempos de polarização, né, o diferente, em geral, precisa ser eliminado, tá? E vejam, eu não estou me referindo apenas às questões sociais, ideológicas, às questões do racismo, ou às questões da misoginia, por exemplo, tá? Mas as questões que nos habitam no próprio terreno da psicanálise, tá? O quanto muitas vezes entre nós e nossas instituições e nossas convivências nas discussões teóricas, tá? Se criam polarizações onde o outro é visto como inimigo, tá? Onde o outro é visto como aquele que vai destruir a nossa, a nossa, as nossas crenças, né? Porque, afinal de contas, nós habitamos um mundo de crenças, né? As nossas teorias são crenças, enfim. É, é, então, a possibilidade de habitar um ambiente de diversidade, ele é fundamental para o nosso crescimento dos dois lados da margem do rio, né? Ile, te escuchamos y si quieren ir anotándose para hacer más comentarios, Bueno, estamos. muchas gracias. Yo lamentablemente solo puedo hablar en español, aunque gracias a algunas clases de portugués que tomé en la pandemia en FEPAL puedo entender bastante bien. Bueno, agradezco mucho este trabajo de Ruggiero que abre este ciclo. A mí me parece muy conmovedor este trabajo en este momento histórico que nos toca vivir, en un momento de tanta polarización, de tanta destrucción y de tanto dolor, que, bueno, que no solo afecta a nuestras vidas personales, sino que afecta a nuestro trabajo clínico, ¿verdad? Y creo que en Latinoamérica tenemos como algo más particular en relación a lo que va pasando con las diferencias sociales y las diferencias económicas.
hay algo que no puedo dejar de pensar desde que leí el trabajo y lo volví a pensar ahora, que es lo que Freud plantea en Psicología de las Masas, de que siempre el otro aparece en distintas formas. Y él dice como rival, como auxiliar, como modelo y como objeto de amor. Y me parece que es muy difícil a veces el punto de la rivalidad, ¿verdad? Que es lo que más estamos viviendo hoy. Por otro lado, me parecía maravillosa la metáfora de Alejandro Magno que toma Ruggiero. Me parece hermoso la idea de la conquista de nuevos territorios sin la devastación, y pensaba que eso podía ser una metáfora de nuestro trabajo en consultorio, ¿verdad? La conquista de nuevos territorios o el descubrimiento de nuevos territorios, pero sin devastar, al contrario, como una nueva construcción. Bueno, eso por ahora y nada más. Gracias. Hoy están tímidos. Bom, como eu não sou tímido, é o contrário, se vocês me deixarem muito espaço, eu sou capaz enfim, de falar demasiadamente e acabar não podendo escutar, enfim, novas ideias, o que é fundamental, e é justamente disso que estamos falando, né? É, Estou, Eliana, totalmente de acordo contigo e acho importante tu teres trazido enfim, esse pensamento, essa ideia do Freud, né, de como é que o outro se apresenta para nós, né? Ah, e, e, e nós todos sabemos que as relações humanas são extremamente complexas, né? A Pierre Olagnan tem uma ideia paradoxal que eu acho extremamente rica, né? Que ela diz assim, que vai um pouco na contramão, né, do que estamos falando aqui, mas é uma ironia, tá? Ela diz assim que o grande problema do ser humano é a libido, tá? Porque a libido cria a necessidade do outro, do objeto. Cria a angústia se eu vou encontrar o outro ou não vou encontrar o outro. Depois que encontro o outro, cria a angústia e se eu perder o outro, tá? E quando não perde o outro, tem o medo da dependência, tem a inveja, tem os ciúmes, tem a rivalidade, tem a competição. E ela diz assim: então a pulsão de morte se apresenta como a grande solução para a angústia, tá? Quer dizer, aí não há necessidade do outro, não há necessidade do objeto. Claro que nós também sabemos que aí não há vida, não há prazer, não há crescimento, não há movimento, né? E justamente a pulsão de morte ela propõe o alívio da angústia pela morte, né? Pelo fim da vida. Mas é isso, né? Quer dizer, o outro sempre se apresenta para nós, né, como um objeto da nossa necessidade inicialmente, né? Mas também com toda essa complexidade, né, que a presença do outro mobiliza em nós, né? E sem dúvida, né, essa imagem do Alexandre o Grande, e por isso eu gostei muito do texto dessa colega, da Rafael Degani, daqui de Porto Alegre mesmo, em que ela resgata essa característica do Alexandre, e, e eu estou de acordo contigo, Eliana. Eu acho que fazer psicanálise é isso, né? Quer dizer, é estar sempre com a coragem, né, de enfrentar novos territórios e da dupla analítica, né, do paciente e do analista, né, de enfrentar novos territórios, evidentemente, sem devastar o que já existe, né? E aí, de novo, eu me lembro do Bion em dois aspectos, né? Um deles é que o Bion diz de que a verdade
sem amor é crueldade, né? Então, a verdade sem amor, ela pode ser profundamente devastadora, né? Pode ser profundamente destrutiva, né? E claro que amor aqui se entenda respeito pelo outro, consideração pelo outro, reconhecimento do que é suportável para o outro, né? Então, e a outra coisa que me faz lembrar o Bion é quando o que o Bion, vocês, claro, todos sabem, ele foi comandante de um tanque na Primeira Guerra Mundial, né? E como naquela época não tinha GPS, não tinha navegação por satélite, o tanque dele se perdeu num determinado momento e ele precisava encontrar o resto, enfim, do batalhão. E então ele saiu do tanque e foi caminhando de noite na frente do tanque para ir orientando por aonde deveriam ir. E ele então disse que fazer psicanálise é como andar com o tanque por trás e o inimigo pela frente. E que para isso precisa ter coragem, tá? Para enfrentar esse terreno escuro e desconhecido no qual nós nos aventuramos. Bien. Vamos a seguir con Ale, luego Neusi, estaba Veridiana que no podía levantar la mano y luego te escuchamos, Ana Patricia. ¿Está bien? Te escuchamos, Ale. Sí, me quedé pensando lo último que dijo Ruggiero. Yo leí ese libro de Bion hermoso, de la biografía de él, y ahora los recuerdos que me vinieron era que él tenía mucho temor, se encontraba como en una escena desconocida, ¿no? Cuando él participó de la guerra, siempre con mucho miedo. Después lo condecoraron mucho y la sensación era como si los premios no le correspondían de algún modo, ¿no? Pero me evocó esa sensación que a veces uno tiene de tener que ir en busca de nuevas tierras, sintiéndose que uno va así como cuidando a ver si pisa una mina y explota o no, con cierto temor, pero al mismo tiempo con mucho coraje para poder avanzar, ¿no? Em, Pensaba esto también que dijiste, Ruggiero, de depender de otros y la importancia del lazo social, ¿no? Yo creo que cuando uno comprende, o en la clínica nuestros pacientes comprenden que no es solo si no es con otros y que el trabajo es con otros y con nosotros en el espacio analítico, ¿no? Algo empieza a cambiar. Em, Me gustó esto que vos pusiste de migrar hacia nuevos territorios psíquicos, ¿no? En la clínica, ¿no? Como el migrar y como el recurso de los sueños también, ¿no? Para poder lograr nuevas migraciones, como la forma de apropiarnos de nuevas tierras. Bueno, y lo último, pensaba en, como decían recién, el tema de las diferencias, qué difícil, ¿no? Y qué difícil es salir del pensamiento binario y pensar en lo vincular como una construcción, ni lo uno ni lo otro, sino lo que podemos hacer en conjunto. Nada más por ahora. Gracias, Ale. Neusi, te escuchamos. Eu gostaria de acrescentar, né, colocar ao que o Rogério acabou de nos falar sobre as angústias, né, todas que vivemos no início da vida, a necessidade que temos também de sermos encontrados, não só de encontrar o objeto, de vivermos, né, a possibilidade afetiva, de irmos em direção ao objeto, mas de nos sentir também sendo quistos pelo objeto, né? Que eu acho muito importante essa busca que nós temos de acalmar as nossas necessidades de existirmos, porque, como ele mesmo disse, né? Se a gente quer matar alguma coisa, é só não movimentar. Então, nesse sentido, se somos esquecidos, se não somos vistos, se não somos amados, temos a sensação de que também não temos valor e podemos morrer.
Uhum. Marisol, ¿Sí? vamos escutando mais pessoas ou eu vou intervindo como... ¿Te parece si escuchamos dos más, Ruggero? Claro, Entonces, claro, está bien. Entonces, claro, vamos a escuchar a Veridiana y a Ana Patricia, luego claro. venís vos, luego escuchamos a Melissa y creo que Carlos Tavia está pidiendo la mano y así vamos, ¿está bien? Sim, claro. Muy bien. Vamos entonces con Ana Patricia y luego con... Meridiana. Tá. Oi, Marisol. Ah, perdón, era ahora Veridiana, disculpen, era primero Veridiana que no había podido marcar su manito y luego Ana Patricia. Então, rapidamente, obrigada, Livi. Assim, um texto precioso, uma reflexão profunda que nos tocou bastante, né? E, além de tudo, poética. Eu queria apenas levantar uma questão que você trouxe para te ouvir falar mais também, porque eu achei muito interessante essa ideia que você trouxe sobre a diferença e a universalidade, né? A ideia de que somos todos iguais, mas ao mesmo tempo diferentes, né? E como essa diferença ela precisa ser mantida e não ser transformada numa desigualdade, que eu acho que é a origem do preconceito, da discriminação e dessa intolerância, né, que está tão presente na nossa sociedade. E aí eu acho interessante também pensar isso que você traz do estrangeiro que nos habita, né? A ideia de como a psicanálise lança um olhar para esse estrangeiro e a abertura que o nosso trabalho tem para a escuta do estrangeiro, do inconsciente que nos habita. Então, achei esse ponto muito interessante. Um outro aspecto que eu queria te ouvir que eu acho que é referente a essa ideia que você acompanhou junto com o Drexler, que é essa ideia de que somos uma espécie em viagem, né? E aí, desse movimento, e mais especificamente quando ele traz a ideia de que não somos, não sou daqui, e você tampouco. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem um território de subjetivação, né? A gente pertence a um lugar, né? E eu acho que esse aspecto traz uma espécie de campo, né? De espaço, né? De identificação, de subjetivação. Então, sim, somos todos migrantes, ao mesmo tempo pertencemos a um espaço, e eu acho que talvez queria te ouvir falar a respeito talvez desse aspecto mais específico, né, desse lugar da migração, né, porque a gente vê hoje muito uma espécie até de invisibilidade dos migrantes, né, talvez tenha também um aspecto dos que a gente pode diferenciar, não sei, dos refugiados, né, e qual é esse lugar social que esses refugiados e esses migrantes chegam, né? E como podemos, a partir da psicanálise também, pensar essa visibilidade, né? Acho que até as sociedades em geral, inclusive, acho que, se não me engano, a Sociedade de São Paulo tem um núcleo de estudos e um programa específico para migrantes. Então, pensar um pouco esse lugar também, né? Te agradeço, só por aí. Gracias, Veridiana. Muchas gracias por tu intervención. Ahora sí, Ana Patricia. Obrigada, Marisol. Ruggiero, né, te ouvir é sempre uma alegria. E você começou com música, a gente baila aqui dentro, né, do jeito que pode. E eu acho que eu vou pelo recurso da arte também, né? Eu postei aí no chat as fotos de uma escultura e estão aí os comentários. Esse chinês, ele chama, eu acho que pronuncia assim, né? Ai Weiwei, né? Ele fez essa escultura, ela é gigante, é uma escultura que tem, alguns falam 60, 70 metros, 300 e tantos personagens e todos sem rosto. E ele vai falar, o material que ela é feita é feito do mesmo plástico que lá na China é fabricado os botes que os refugiados tentam fugir, né, tentam escapar dali. E o fato de estar sem rosto, né,
me faz pensar muito nessa de como para a gente se desumanizar é preciso não enxergar, ver realmente o outro e a busca de pertencimento, né, que todos nós temos. Então, de que forma o nosso trabalho de analistas dentro do nosso consultório, naquilo que o Bill fala, né, de que o analista e analisando navegam em uma frágil jangada, né, no mar tempestuoso, mas também a nossa função em tempos que nós estamos, né, experimentando de tantas perseguições, de tantas violências, e a gente está aqui, não tem como falar, olha, está acontecendo e eu não vou, não quero me implicar nisso. Isso vem para as nossas mentes. A gente vai atender, a gente está povoado por essas experiências, né? Então, ao invés de sonhar, meio que a gente já vai no modo pesadelo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, especialmente com essa condição que você tem, né, profunda de falar sobre a capacidade de simbolização, quando funciona e quando falha. Obrigada. Muito obrigada, Ana Patrícia. Então, agora, Rogério. Bom, olha, eu fui anotando aqui todos os comentários, muito interessantes todos e bastante profundos, né, cada um deles, tá? Então, eu vou começar com, enfim, com a colega, acho que foi a Alejandra, né, que trouxe, que o Bion era muito irônico, né? Então, ele então disse nessa condecoração que ele disse que que era uma coisa muito estranha, porque ele tinha sido condecorado pela covardia dele, tá? Porque, porque o heroísmo, na verdade, ele estava tomado pelo medo, né? E ele foi então condecorado, segundo ele, pela covardia. E a outra coisa irônica dele, que eu me lembrei no nosso encontro de hoje, foi quando leram o meu currículo, tá? E leram o meu currículo de forma bastante extensa. O Bion disse, né, chegou um ponto, quando ele partiu da Inglaterra para ir morar nos Estados Unidos, né, ele disse que ele estava saindo da Inglaterra porque ele estava afundando com o peso das medalhas. Tá? Ou seja, cada vez que menciono as minhas medalhas, eu penso nisso. Olha, tomara que eu não afunde, né, com o peso das medalhas. Enfim, mas eu me lembrei da ironia do Bion, porque eu acho que é algo que a gente tem que estar atento sempre, sabe? E eu acho que a nossa missão, tá? Voltando, né, ao tema que nós estamos falando aqui, e mais do que a missão, é uma missão inescapável do ser humano estar permanentemente migrando para novos territórios, tá? Porque, pensem bem, às vezes eu vejo a trajetória humana ou do sujeito humano da seguinte forma, tá? Imaginem que a gente está caminhando na beira de uma praia, tá? E aqui no Brasil tem praias belíssimas, tá? Com o pôr do sol atrás de nós, tá? Na frente vai uma sombra, tá? E nós vamos caminhando sempre com a sombra na frente, tá? E a sombra sempre está na frente, tá? Nós sempre estamos indo para um território de sombras, tá? E a nossa mente está sempre indo atrás, tentando criar representações dessas novas sombras, tá? Por exemplo, o nosso corpo muda ao longo da vida, tá? Então, às vezes, a gente se olha no espelho e diz, não, espera aí, mas este não sou eu, tá? Ou então a gente se olha numa foto e diz, não, espera aí, mas este não sou eu. Porque a representação que nós temos de nós, ela sempre vai atrás da nossa realidade. A representação que nós temos de nós, ela está sempre atrás da nossa experiência. Seja a experiência com o nosso próprio corpo,
seja a nossa experiência em relação à vida. A mente está sempre atrás do corpo e a mente está sempre atrás do real, né? Então, nós estamos sempre tentando representar o novo, sempre tentando representar o novo. E isso é inescapável, ao longo, da vida. E também eu vou aproveitar, né, para falar da intervenção da Neuci, que eu estou totalmente de acordo contigo, né? Quer dizer, além de encontrarmos o objeto da necessidade e do desejo, nós temos a necessidade de sermos encontrados pelo objeto, né? E aí, sempre que eu digo isso, eu me lembro de um filme italiano genial que se chama A Família, tá? E que retrata a passagem de gerações, entre várias gerações de uma mesma família. E tem uma cena maravilhosa que chega o avô da família, né? E ele chega na casa para o almoço de domingo e ele tem um neto que se chama Pepe. Aí ele entra na casa e em italiano ele diz assim: Dove è Pepe? Né? Onde está Pepe? Onde está o Pepe? E o Pepe se levanta e diz aqui, qui, qui. E o avô continua, ma dove è Pepe? Ma dove è Pepe? E o Pepe começa a ficar angustiado e diz, qui, qui. E o avô continua fazendo de conta que não vê o Pepe. E a angústia que o Pepe entra, porque o avô não o vê, né? É uma angústia enorme, que é a angústia de não ser visto, né? E claro que isto toca com o tema que a Veridiana estava trazendo, que é a invisibilidade do sujeito, né? E toca também o tema que a Ana Patrícia estava trazendo. Ana Patrícia, também é um prazer, enfim, te escutar e estar dialogando contigo também, novamente. É, que esse é outro grande dilema do ser humano, né? Quer dizer, que é o dilema de não ser visto. Porque a nossa subjetividade, a nossa identidade, ela se constrói no olhar do outro, né? O Winnicott tem o aforisma clássico que ele diz: sou visto, logo existo, né? Então, é no olhar do outro que a gente constitui a nossa subjetividade. Por exemplo, eu aqui falando com vocês, eu até pedi para, perguntei se as câmaras iam estar abertas, porque o olhar de vocês ele é estruturante da minha subjetividade neste momento, né? Ou seja, se eu estou falando coisas interessantes ou desinteressantes, ou se eu estou conseguindo comunicar aquilo que eu quero ou não, isso está na dependência direta do olhar do outro, né? E da expressão do outro. É, e isso ao longo de toda a vida. Isso ao longo de toda a vida, não é só lá nas relações primitivas que isso acontece, né? Quer dizer, a nossa subjetividade segue se transformando e se modificando ao longo de toda a vida, e ela depende necessariamente do olhar do outro, né? É, e esse é um dos enormes dilemas, vamos dizer assim, dos imigrantes ou dos refugiados, né? Quer dizer, é não serem vistos, é a sua invisibilidade no lugar onde eles chegam. Porque uma vez eu assisti um trabalho maravilhoso é um psicanalista tcheco, o, puxa vida, agora me escapou o nome dele, e ele trabalha com no tipo o ILAP, que tem o Instituto da América Latina, mas lá era da Europa Oriental, né? Então, com os imigrantes que vinham, né, de outros países da Europa Oriental, enfim, e imigrantes em geral, né? Aonde nesse trabalho ele mostrava toda a tragédia, vamos dizer assim, que o imigrante vive, de perda dos referenciais culturais aonde ele está, né? Ou seja, desde as relações humanas em que ele perde, até em uma das sessões que esse colega tcheco mostrava, eh, o que afetava dele é não ter a comida que ele comia, né, feita pela família dele.
tá? Ou seja, todos os referenciais se perdem, né? É, e, e se soma a isso a invisibilidade no local onde chegam, né? Então, sim, em São Paulo, o pessoal tem esse núcleo de trabalho com imigrantes do Haiti, se não me engano, tá? Acho que começou com os imigrantes do Haiti, mas eu acho que agora deve. Enfim, nós temos imigrantes, por exemplo, da Venezuela, que vieram em enormes quantidades, em milhões aqui para o Brasil, né? Refugiados, na verdade, né? E, e que por si só essa situação é traumática. Por si só essa situação é traumática, né? Quer dizer, pela ruptura, né, dos vínculos com a sua cultura e com seus objetos de relações íntimas, como pela invisibilidade do local em que chegam, tá? Em relação a mais uma questão trazida pela Viridiana, que eu acho importante, que é essa tensão dialética que existe entre sermos todos iguais e todos diferentes, tá? E eh, também se liga com algo que a Alejandra trouxe, que é a nossa dificuldade de sair do pensamento binário e habitar uma nova forma de pensamento, que é o pensamento complexo. Eu acho que a psicanálise contemporânea, nas suas mudanças e no seu movimento, tem esse grande mérito de sair de uma lógica cartesiana para uma lógica que se chama lógica paraconsistente. O que é a lógica paraconsistente? É que quando, na lógica cartesiana, uma determinada coisa ou ela não é, né? Quer dizer, esse copo aqui, ou ele é de vidro ou ele não é. Na lógica cartesiana é assim. Ou seria algo assim, ou nós somos iguais ou somos diferentes, tá? Te decide, Ruggiero, tá? Na lógica cartesiana, as duas sentenças são verdadeiras, tá? Nós somos iguais e somos diferentes, tá? É a lógica do e, não a lógica do ou, tá? E eu acho que nós podermos sustentar essa lógica, ela é fundamental, né? Porque cada um de nós tem que ser preservado na sua singularidade, né, na sua unicidade, né, e ao mesmo tempo aceitar que nós somos iguais a todo mundo, né, nas nossas angústias essenciais e, enfim, né. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar nesse sentido, que é essa questão do estrangeiro, né, e do estrangeiro que nos habita, tá? É, o Laplanche aborda muito bem essa questão, tá? Quer dizer, porque ele diz o seguinte, né, de que nós sempre, a psicanálise, vamos dizer assim, clássica, sempre se preocupou com esse estrangeiro que nos habita, né? O isso, né? O das es, né? Isso que não sou eu, né? Né? E que foi traduzido como id, mas na verdade é o isso, né? E, mas ele diz de que o outro, como estrangeiro, sempre nos coloca um enigma, sempre nos coloca algo a ser decifrado. Ou seja, o que esse estrangeiro quer de mim, né? O que esse estrangeiro quer fazer comigo, né? Quais são as intenções desse estrangeiro para comigo? Então, o contato com o outro, ele sempre propõe um mistério, um enigma, tá? E só que alguns não toleram o mistério, alguns não toleram o enigma e diz, não, eu já sei o que o estrangeiro quer de mim, ele quer me destruir, tá? E mesmo que o estrangeiro não queira nada disso, tá? Mas então, para haver esse encontro com o outro, isso o Meltzer coloca muito bem também, é preciso poder tolerar o enigma, o mistério, né, do que este outro quer de mim e o que este outro tem dentro de si
que é algo inalcançável por mim e que eu só posso fazer conjecturas a respeito do que há na mente do outro. Muito bem. Qué gusto escucharte, Ruggiero. Bueno, vamos a seguir con los otros. Tenemos a Melissa, a Carlos y luego a Patricia Viviani. No sé, Ruggiero, si querés que ya completemos todas las personas y luego vos das un cierre. ¿Está bien? Sim, Dale, pode ser. genial. Entonces empezamos contigo, Melissa. Bueno, primero muchísimas gracias por el texto. Me pareció, en realidad había ido pensando qué decir, pero creo que el movimiento de la misma exposición y del vértice con que estamos hablando hace que quiera decir un montón de cosas y que lo que voy a decir ahora no es lo que pensé que iba a decir primero. Estamos em Eh, movimento, não, Melissa? Sim. Totalmente. Hum. Y la palabra resonancia creo que Marisol hace mucho, le da mucho sentido a la ponencia de hoy. Me pareció muy dulce, muy sensible, muy delicada la presentación Ruggiero. Y entre todas las cosas que pensé, lo primero que me surgió es mi trabajo en el ámbito de la discapacidad, donde claramente siempre somos extranjeros, creo que más que nunca. Y mientras pensaba qué pasa en ese otro cuerpo, me hizo mucho sentido esto que recién decía de la mente viene después del cuerpo. En Argentina, no sé en el resto de los países, pero especialmente en Argentina la discapacidad está pasando por un momento muy grande de invisibilidad, de indiferencia, de desprotección, de abandono. Y realmente construir un espacio y una mirada, un vértice, donde haya una posibilidad de encuentro, un puente, es realmente todo un desafío. Todo lo que se ha ido diciendo me hace mucho sentido y muchas veces cuando trabajo en discapacidad me siento como cuando leía Memorias del Futuro de Bion. Un montón de diálogos al mismo tiempo, con un montón de sentidos. Y con esto mismo que Bion dice justamente cuando se lo condecora, de cómo se puede ver algo desde dos lugares totalmente distintos. Por eso creo que la experiencia, desde ese lugar, o sea, desde el lugar en que Bion trata de transmitirlo, es soberana. Y si nosotros podemos respetar la sensibilidad de la experiencia ajena y la propia, creo que nos acercamos a construir algo nuevo, a sacar de la invisibilidad al otro. Y otra de las cosas que recién se dijo, que me parece que es la clave, es la libido. Creo que la libido es la clave. Creo que da el lugar desde el que nos podemos acercar a otro sin conquistarlo invasivamente. Creo que siempre hay una conquista en el encuentro con el otro, pero mutua, pero digo sin que sea avasallante o invasora de esa otra experiencia. Bueno, solamente eso. Un montón de cosas me quedaron, pero es. Gracias. Gracias, Miriam. Conquistar como Alejandro Magno, ¿verdad? Bien. Carlos Tavia. A mí me pasa igual que recién la colega, hay tantas cosas para decir que, bueno, además la síntesis que acaba de hacer recién Ruggiero dijo mucho de lo que yo pensaba. Yo voy a hablar como inmigrante. Yo hace 50 años que tuve que emigrar de Argentina y fui a vivir, estoy viviendo en Barcelona, en una cultura que tiene una lengua propia. Y por lo tanto hablo de lo que significa lo traumático de vivir en una cultura distinta. Y retomo lo de traumático por lo que decía Roger, que emigrar es siempre traumático. Y entonces pensaba dos ejemplos de lo que he observado
digamos, y eso que acá en Barcelona hay muchos latinoamericanos, pero también hay muchos musulmanes, cada vez es una zona mucho más internacional y más rica, aunque justamente los locales cada vez lo sienten como más peligroso. Porque en este sentido yo no estoy de acuerdo del todo con la hermosa poesía de Dresler, porque Dresler, como buen uruguayo, habla como uruguayo. Pero en la poesía, cuando él dice, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, no es cierto. Yo tengo pacientes que reivindican que son de 8 generaciones de catalanes y que están orgullosos de no tener ningún elemento extranjero y que de alguna manera los que son de aquí y que son de siempre no tienen la experiencia de ser extranjeros porque siempre estuvieron aquí. O sea que cuando uno emigra, el que es extranjero es el que emigra. El que está no es extranjero y por lo tanto no tiene la misma experiencia. Y esto crea ansiedades paranoides enormes. Yo en mi libro trabajo bastante el tema del fanatismo y de lo que significa ser extranjero. El problema está que cuando uno emigra, una cosa es que te inviten a usar la lengua, a hablar la lengua, disfrutar la lengua para comunicarte, y otra cosa que haya un anhelo de que uno se torne miembro de esa cultura y sienta que es de esa cultura. O sea, cuando a ti te piden que dejes de ser argentino para ser catalán y ames los valores culturales de esa cultura, se te está pidiendo un esfuerzo muy grande. Y yo lo puedo pensar como latinoamericano, lo que significa participar en una cultura, digamos, latina, pero yo me pregunto, todos los musulmanes que están acá, que se le piden que de pronto amen a la Virgen, la Virgen de Montserrat, que parece la imagen de la identidad catalana, es pedirle un esfuerzo enorme al emigrante que emigra porque no le queda más remedio o porque, digamos, tuvo esa opción. Frente a esta dificultad, digamos, de lo que implica ser inmigrante, si inmigrar implica asumir los valores del lugar, ¿qué es lo que piden los nacionalistas? Los nacionalistas no te dan la bienvenida, te dan la bienvenida si tú te mimetizas. Entonces, hablo de otro lugar, los que se han mimetizados. Hay muchos latinoamericanos que se han mimetizado y hablan el catalán con una perfección que no son reconocidos como latinoamericanos, sino que piensan que son catalanes. Pero llega un momento en que de algún momento dice, sí, sí, pero vos no sos de acá. O sea que la defensa de la mimetización tampoco garantiza una integración. Y por esto que la inmigración es algo eminentemente traumático para lo cual para emigrar hay que tener mucha organización interna, mucho soporte con los objetos internos como para poder tolerar. Entonces, yo llevo muchos años acá. La mayoría, y estoy hablando de la comunidad psicoanalítica, nadie se quiere morir aquí. Todos quieren volver a su país. Pueden pasar 30, 40, 50 años, pero al final el deseo es de volver. Aunque hayan tenido una vida exitosa como la que tengo yo personalmente acá en Europa, pero en el fondo uno puede estar, pero no puede devenir del lugar. Uno puede convivir con el lugar. Y entonces, ¿qué es lo que se puede pedir a un inmigrante? Que tenga la capacidad de dialogar, pero no de transformarse. Porque pedir transformación es algo contra natura, ¿no? Por eso me parece muy importante el diálogo entre lenguas, pero no que se le exija al sujeto que deje de ser lo que era para convertirse en otra cosa.
porque los resultados no están dando buenos resultados. Muchas gracias. Gracias, muy interesante. Discúlpenme, tenemos poco tiempo, así que les pido por favor a los que quedan que puedan ser breves. Les agradecemos los comentarios, pero para poder participar todos y tener un pequeño espacio de cierre. Patricia, te escuchamos. Sim. Graças, Marisol. Ruggero, para mim é uma alegria te escutar e também compartilhando da ideia de Carlos, porque também sou imigrante. Saí do Rio Grande do Sul para ir para São Paulo, para vir para São Paulo. E fiquei pensando na música de Jorge Drexler, na canção quando ele diz não teremos pertenência, se no equipaje, do quanto nossa bagagem psíquica nos torna talvez mais viável transitar fronteiras e do quanto teremos que estar dispostos e disponíveis em la clínica para receber o estrangeiro que nos habita e que nos chega. É uma alegria para mim estar nesse encontro com colegas de Ocal, Alicia, a Aurinês Gaúcha também, e eu acho que isso nos coloca diante dessas migrações de uma forma mais acalentosa. Muito obrigada. Gracias, Patricia, por tu comentario y también por la brevedad. Gachi, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, bien breve. En principio, agradecer mucho el texto. Enfrenté el texto desde un lugar de extranjeridad como argentina viviendo en Panamá. Sin embargo, me encontré con cuántas otras extranjeridades me habitan, ¿no? Más allá de esta que es parte de mí, ¿no? Pero sí quisiera detenerme fundamentalmente en algo que he pensado y es cómo las redes sociales hoy por hoy también evitan que tengamos contacto con esa tensión necesaria, ¿no? Con esa dialéctica que tiene que ver entre lo propio y lo extranjero. Y pensaba en los algoritmos que justamente lo que hacen es buscar que evitemos esa incomodidad necesaria, ¿no? Cómo eso llega a la clínica de diferentes maneras, eh, y cómo, bueno, contribuye, ¿no? a esta dificultad para enfrentar lo diferente en nosotros y en los otros. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Gachi. Bueno, terminamos con Silvia y luego lo escuchamos a Ruggero para poder dar un cierre. No se te escucha, Silvia. No tenés sonido. O sea, te ha abierto tu Sí, micrófono, algo pero del no se te micrófono. escucha. Parecería que no está conectado el micrófono. ¿Escucha mejor? Ahora ¿No? sí, Ahí, ahora ahí, sí, ahí. sí, Bueno, ahora sí. bueno, gracias por la charla y por este espacio, Ruggero. Y yo soy musicoterapeuta, así que también desde un marco teórico psicoanalítico, entonces escucharlos y escucharlas a todos ustedes me nutre. Y no solo la canción de Jorge Drexler, sino que siento que el equipaje que llevamos, que es emocional, recuerdos, quienes viven por un lado, por el otro, como contaron recién Carlos y varios bueno, colegas que por ahí están en otros países, pero uno se lleva eso, más que el equipaje de una valija, es todo lo que llevamos, ¿no? Desde las vivencias, desde los recuerdos y las canciones y los sonidos que nos atraviesan. Es con eso con lo que yo trabajo a diario en consultorio. Entonces me siento atravesada como profesional y que me resuena todo esto. Eso siento que es lo que nos vamos a llevar, digo, ¿no? Y lo que tenemos, más allá de las pertenencias y los objetos que sean. Así que digo, con ese trabajo, así que agradecida con este espacio y con esta posibilidad de estar aquí. Muchas gracias, Ruggero, y para seguir pensando, solo eso, para no tomar más tiempo. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, Ruggero, te escuchamos para ir despidiéndonos lastimosamente. Sim, sim, sim. Quanto tempo mais ou menos eu tenho, Marisol? 5 minutos? Cinco minutos, 5 minutos. Ok. Não, porque foram trazidas várias questões muito interessantes. Primeiro, a Melissa trouxe a questão de trabalhar com sujeitos
eh, né, com discapacidades físicas, né? E me lembrou muito um trabalho do Mark Solms, né, que é um pesquisador sul-africano muito importante da psicanálise, em que ele tem todo um trabalho psicanalítico com pacientes que tiveram acidentes vasculares cerebrais, tá? Aonde tem uma modificação profunda do corporal, né? Limitações profundas, mas o que ele traz é muito importante, é que o self, a mente, continua existindo, tá? Com prejuízos, né? Com limitações, mas o sujeito psíquico continua existindo, né? E então o interesse dele é estudar justamente as transformações no sujeito psíquico a partir desses acidentes vasculares, que tem tudo a ver, por exemplo, a mesma coisa quando se discute a questão do autismo, por exemplo, né? Se ele hoje se sabe que tem alterações genéticas nas crianças autistas, na grande maioria e tal, mas eh, existe um sujeito ali, existe uma mente ali que se organiza frente ou com aquela condição, né? A nossa missão, o nosso trabalho é trabalhar com o sujeito psíquico, né? Que se organiza, seja em qualquer estado mental, né? Se é no estado mental autista ou não autista, neurótico, psicótico, seja ele qual seja, né? Então, eu acho que o teu trabalho é muito importante, né, justamente por tu trabalhares com o psiquismo dessas pessoas que têm alterações profundas, vamos dizer assim, na sua corporalidade, né? Carlos, um prazer, né, dialogar contigo também, né? Mas eu vou discordar de ti e vou concordar com o Drexler, tá? Porque mesmo os catalães, mais catalães de 8 gerações, 10 gerações, são imigrantes também, tá? Eles vieram provavelmente da África, né? Ou do norte da Europa, né? Com as migrações pré-históricas que houve. Somos todos imigrantes, tá? Somos todos imigrantes. É, eu acho que justamente o que o Drexler tenta trazer é esse espírito, vamos dizer assim, mais que transcende as questões nacionais, né? E que vai às questões do humano mais profundamente. Ou seja, entender que todos nós, vamos dizer assim, viemos de algum lugar, né? E claro que isso é um paradoxo que eu estou dizendo, porque ao mesmo tempo eles são nativos do lugar. Claro que eles são nativos do lugar, né? E claro que eles têm uma cultura local de muitas gerações e com muita história. Mas eu acho que ajudaríamos os catalães e todos os outros, os americanos, se entendermos que no fundo somos todos imigrantes, tá? Todos viemos de algum lugar, tá? Isso talvez diminuiria as resistências ao estrangeiro, tá? E eu estou totalmente de acordo contigo em relação de que a assimilação não é a solução, né? O que é a solução é o respeito às diferenças, né? Que os muçulmanos não sejam obrigados a adorar a Virgem Maria e que possam seguir adorando a Alá, né? Mas que também não queiram que os cristãos adorem Alá, e que os cristãos possam seguir adorando a Virgem Maria, Jesus Cristo, e que os judeus possam seguir cultivando as suas tradições e honrar, vamos dizer assim, ao seu Deus, né? E que cada um entenda que cada um tem o seu Deus, tá? E cada um tem a sua cultura e cada um tem a sua religião, né? Então, eu acho que o ponto é esse, né? Porque não é possível, porque senão voltamos ao tema do Alexandre o Grande, né? Quer dizer, aonde os que chegam querem destruir a cultura local ou os locais querem destruir a cultura do imigrante. E eu acho que a solução é justamente o respeito às diferenças de cada um, né? É,
Bom, eu acho que acho importante isso também que foi trazido, né, da nossa equipagem psíquica, que é o que nos habilita que é o que nós levamos com a gente. Eu também sou imigrante, né? E mais do que imigrante, refugiado, né? Porque tivemos que fugir do Egito, né? Em 57, né? Depois da guerra, de uma das guerras que houve lá com Israel, né? E é verdade que nós trouxemos uma série de equipagens, trouxemos panelas, trouxemos camas de campanha, trouxemos máquinas de costura, né? Trouxemos cafeteiras, enfim, para fazer o café à moda egípcia aqui, mas no fundo o que trazíamos era a nossa bagagem psíquica, né? E a nossa cultura para cá e as nossas relações no nosso núcleo íntimo, né? É, E eu acho que a última questão, rapidamente abordando, que é a questão dos algoritmos, eu acho que essa é um dos grandes complicadores da humanidade na atualidade, na medida em que os algoritmos nos aproximam e nos conduzem aos que pensam como nós, aos que consomem como nós, né, aos que viajam como nós, e nos impedem justamente de fazer o exercício do convívio com o estrangeiro e com o diferente, né? E que cria bolsões de iguais que se tornam bolsões de fanáticos, que pensam todos iguais e que acham que essa é a grande verdade da humanidade. Muito obrigado, né? Para mim foi um prazer participar dessa atividade. Gracias, muchas gracias, Ruggiero, por el trabajo, por la música, por los pensamientos. Así que creo que quedamos todos muy enriquecidos. Así que te agradecemos muchísimo que hayas compartido hoy con nosotros. Ale. Sí, muchas gracias, Ruggero. Sí, creo que hablamos de puentes abiertos. Eh, Necesitamos, creo yo, mentes abiertas, despiertas y viajeras para poder seguir migrando siempre a nuevos territorios. Yo también creo que siempre somos migrantes en los contextos en los que vivimos. Siempre avanzamos hacia lo desconocido, superando fronteras. Y los sueños, como dijo Ruggiero, son la forma de apropiarnos de esta nuestra tierra. Así que, bueno, uno es más lo que sueña que lo que toca, dijo Ruggiero, sigamos soñando. Terminamos acá, los invitamos al 23 de mayo a otro webinar que hemos organizado entre todos nosotros, que somos el Consejo Profesional, con Mariano Orenstein, y el tema va a ser lo extranjero. Ruggiero, nuevamente, muchísimas gracias. Un aplauso, por Gracias. favor. Graças a ustedes. Foi um encontro muito rico mesmo. Gracias. Adiós. Adeus. Obrigada. Gracias. Gracias.